Bom, gente, essa é a quarta aula, né, de Ciência dos Materiais, e hoje a gente vai comentar alguma coisa sobre algumas propriedades físicas, né, dos materiais que são importantes para o uso na engenharia. Então, em termos de aplicações e como é que a gente faz o uso desses materiais e dessas propriedades desses materiais. Bom, começando com as propriedades elétricas dos materiais, né, a gente viu numa das primeiras aulas que a ligação metálica ela oferece uma série de requisitos, né, para a estrutura do material, onde essas propriedades elétricas, né, elas estão muito ligadas ao tipo de ligação química ou de defeitos associados a essas ligações químicas. Isso quer dizer o quê? Que a gente consegue utilizar variações nessas propriedades elétricas para a gente caracterizar defeitos também, tá? E uma outra coisa que é muito importante a gente ter em mente é que a energia elétrica ela pode ser convertida sempre, né, em energia mecânica, energia térmica, energia luminosa, energia sonora ou várias outras formas de energia. E normalmente a gente faz, né, essa transformação de uma energia em outra ou para o transporte de energia através de materiais que conduzem a eletricidade. Tá? Então, aí que está uma importância muito grande dos materiais condutores. Tá? Então, alguns exemplos que a gente pode citar, né, das propriedades elétricas que estão associadas a materiais, a gente pode colocar, por exemplo, a relação entre eletricidade e luz. Né? Então, a gente conhece, né, a lâmpada, né, as lâmpadas, seja elas as lâmpadas incandescentes ou as fluorescentes, né, que a gente tem a eletricidade gerando luz. E a gente tem também o contrário, a gente tem luz gerando eletricidade, como nas células fotovoltaicas, né, as células solares, os fotodiodos, os fototransistores, né, e assim por diante. Então tem uma série de componentes eletrônicos, né, que a gente consegue converter uma energia luminosa, né, luz ou energia eletromagnética, em eletricidade. Né? E nós temos, por exemplo, a conversão da energia elétrica em som, né, como nos alto-falantes, né, nos fones de ouvido que a gente escuta música, né? Mas também a gente tem a conversão do som em eletricidade, como acontece nos microfones, nos hidrofones. Então nós temos aí materiais que conseguem fazer, tá, essas duas coisas, né? O transporte de energia entre eletricidade e alguma outra coisa. Por exemplo, também, no caso da eletricidade e temperatura, né, nós temos o exemplo do ferro elétrico, né, onde a gente usa energia elétrica para aquecer, né, o ferro e utilizar o ferro quente. Temos o chuveiro elétrico, né, para aquecer a água, onde a gente consegue então converter energia elétrica em temperatura. Mas temos também alguns materiais, né, que conseguem fazer o contrário, a partir de uma variação de temperatura, de gerar um potencial elétrico, gerar energia elétrica. Tá? Então, a gente tem aí, no caso, por exemplo, os termopares, que são elementos que a gente usa, inclusive, para medir temperatura. Tá? Os resistores sensíveis à temperatura, os termistores, né? E assim por diante. Então tem uma série de materiais que a gente consegue usar, né, para fazer essa conversão de energia elétrica em térmica também. Então, a resistência elétrica é uma propriedade intrínseca do material que a gente faz muito uso. Corrente elétrica, a tensão elétrica. Então, esses três parâmetros, né, a gente consegue definir uma série de propriedades dos materiais, né, e caracterizar eles. E uma coisa que é muito importante também é a relação entre os efeitos elétricos e magnéticos. Tá? Então, na verdade, essa relação elétrico-magnético, né, a forma de campo magnético, ele consegue armazenar energia, né, então, e transformar essa energia em corrente elétrica e vice-versa. Tá? Então, esse fenômeno é muito importante, a gente tem uma série de dispositivos que fazem uso dessa conversão, tá, para usos diversos, tá? Como sensores, por exemplo. Temos um outro efeito, né, onde a gente consegue converter uma energia elétrica em força, tá, em uma deformação mecânica. Então, a gente tem aqui a relação entre uma deformação física e a corrente elétrica, como no caso dos materiais chamados piezoelétricos ou piezoelétricos, tá? Nos barômetros, nos sensores de pressão, indicadores de velocidade do ar, e assim por diante.
E também temos, né, os chamados sensores eletroquímicos, né, onde a partir de uma reação química, geralmente na superfície do material, você altera a condutividade da superfície, tá, através dessas reações químicas, e a gente então consegue medir uma série de propriedades. Geralmente essa taxa de reação química ela vai depender do tipo de gás ou da concentração do gás em cima dessa superfície, como por exemplo a sonda lambda, que é utilizada nos carros para fazer a regulagem da combustão do motor, tá? Onde você consegue então detectar a concentração de oxigênio no gás de escape, tá? do motor de combustão, e a partir então daí saber se ele está com excesso ou falta de oxigênio e regular então a taxa de mistura combustível-oxigênio, né, o combustível-ar, que entra no motor do carro. Bom, com relação à parte da propriedade elétrica, né, tem dois parâmetros que são muito importantes, que é a resistividade e a constante dielétrica. A resistividade, tá, ele está relacionada à movimentação das cargas livres, geralmente dos elétrons, né, nos materiais, mas também associada à movimentação de íons, né, de cátions e ânions, né, dentro de uma solução, por exemplo. E nós temos um outro parâmetro que é a constante dielétrica. Essa constante dielétrica é um valor, né, que ele está associado à movimentação das cargas fixas. Né? Eu falei, poxa, mas o que é carga fixa? Bom, se a gente imaginar uma ligação química ou qualquer estrutura que esteja fixo, né, se você aplica um campo elétrico nesse material, o próton vai ser atraído de um lado e os elétrons do outro lado. Se esse campo for muito intenso, essa força for muito intensa, você vai chegar uma hora que você vai romper essa ligação química. Tá? Você vai dissociar o material. Então, esse efeito da dissociação desses portadores de carga que estão grudados, por exemplo, no caso de um cristal iônico ou de um sódio, né? O NaCl, o sódio e o cloro. O sódio é positivo, o cloro é negativo. Quando se aplica uma diferença potencial muito grande, o sódio tem a tendência de ir de um lado e o cloro do outro lado. A hora que você consegue separar, tá, esse composto, você consegue então medir o dielétrico do material. Então essa resistência a esse transporte de carga associado a cargas fixas do material. Bom, para a gente poder entender um pouquinho mais a fundo como é que ocorre a corrente elétrica nos materiais, a gente volta lá no modelo, né, das ligações metálicas, onde a gente tem os átomos, o núcleo dos átomos fixos, né, por atração eletrostática, rodeado, né, de um mar de elétrons, né, que estão livres na estrutura. Então, isso quer dizer o quê? Que esses elétrons, se eu aplico um potencial elétrico nesse material, os elétrons vão tender a deslocar numa direção. E para a gente entender como é que é esse deslocamento do elétron dentro do material, né, existe uma série de estudos, onde Drude foi um dos primeiros, né, a propor a teoria, né, usando a teoria cinética dos gases, de propor que o elétron ele se comporta de uma maneira parecida com a difusão de um átomo dentro da estrutura. Quer dizer, ele vai tender a fluir de uma região para outra, né, e ele vai colidindo com o material, vai e vem, tá, e na média ele desloca num sentido. Esse deslocamento do elétron no sentido, ele depende de uma série de parâmetros do material. Por exemplo, a quantidade de elétrons livres que esse material tem, né? Se o núcleo dos átomos ele tem pouco ou muito prótons na estrutura, né? Para que ele possa dificultar ou não essa passagem, essa difusão do elétron. Ele depende, por exemplo, também... Bom, esse tipo de propriedade é uma característica, né? Então, do material, cada material tem uma propriedade, mas ele depende de outras coisas mais também. Por exemplo, da secção transversal, né, onde esse elétron vai fluir. Esses elétrons vão fluir. Tá? Então, quanto maior a seção transversal, a gente vai ter uma maior passagem da corrente. E ele é inversamente proporcional à distância, né, que esse elétron vai ter que fluir. Tá? Então, nós temos aí uma analogia muito boa, tá, com a cinética dos gases, né, do efeito difusivo, né, dos gases. Com relação às leis da física que controlam corrente elétrica, resistência elétrica e potencial elétrico, acho que vocês devem recordar da física, né, que existe uma relação entre esses efeitos, né, que foi dado pela lei de Ohm, né, que a gente tem, onde a tensão é igual à resistência vezes a corrente, ou a resistência é uma medida, né, que relação da tensão sobre
a corrente elétrica. Tá? Então, essa medida de quanto de corrente ele flui pelo material a partir de uma tensão aplicada é que vai definir qual que é a resistividade que esse material fornece. E essa mesma resistividade, tá, R, é o que a gente viu, que o Drude propôs, né, onde essa resistividade está relacionada então com uma constante que depende do material. Né? Então essa resistividade, que é a dificuldade da passagem da corrente elétrica, ela é proporcional à distância, à espessura que esses elétrons têm que atravessar, e é inversamente proporcional à área. Tá? Ou seja, a resistividade elétrica, né, é o recíproco da condutividade elétrica. Tá? Um é o inverso do outro. Tá? Então, isso a gente consegue fazer uso desse tipo de efeito, de propriedade, né, em vários dispositivos, principalmente nos componentes, nos dispositivos eletroeletrônicos, né, onde, como por exemplo nos potenciômetros. Tem diversos tipos de potenciômetros com formatos diferentes, né, e dimensões diferentes, onde a gente tem, por exemplo, no caso de um potenciômetro circular, essa pista, né, é feita de um material resistivo, e à medida que esse contato elétrico ele passa de um lado entre o A e o C, tá, ele muda o valor da resistência que está, né, nesse ponto para cá ou nesse ponto para cá. Então, variando essa resistência, eu consigo sintonizar ou fazer vários usos desse tipo de dispositivo. Assim como eu tenho o potenciômetro angular, né, eu posso ter ele linear, né, potenciômetro linear, parecido com o que é usado nas mesas de som, né, onde você tem aí, para fazer a equalização do som, tem uma série de potenciômetros lineares parecido com esse. Um outro efeito, tá, que no caso, além da condutividade elétrica, ou no caso de eletrônica, de elétrons, tá, o Arrhenius, estudando soluções ácidas, tá, ele observou que vários líquidos, né, e soluções ácidas, eles também permitiam a passagem da corrente elétrica. E ele foi um dos primeiros a propor que essa corrente elétrica, né, ele era diferente da corrente elétrica que acontecia nos metais. Então, ele fez a proposta de que essa condutividade elétrica ele não era feita por elétrons, mas sim de íons, né, de partículas iônicas. Tá? E a gente sabe, né, hoje, né, que depois de vários tipos de estudos que se fizeram com materiais, que a temperatura alta, né, ela facilita, tá, a concentração de defeitos. Geralmente a gente aumenta a concentração de defeitos à medida que a gente aumenta a temperatura. E a gente sabe que esse tipo de defeito, né, ele facilita o transporte de cargas iônicas. Quer dizer, os íons, para ele poder se locomover, né, dentro da estrutura, ele precisa estar livre. E a gente só tem íons livres quando a gente tem mais defeitos, e quanto maior a quantidade de defeitos, mais íons livres a gente vai ter nesse corpo. Bom, então, quanto maior, né, a temperatura, a gente tem mais ligações químicas rompidas e mais defeitos, que vai facilitar a condutividade iônica dos materiais. Um exemplo, né, é o sódio, é o NaCl, tá, que em temperatura ambiente ele é um isolante elétrico, tá, mas que quando aquecido, a temperatura aí próximo dos 800 graus, ele se torna um condutor. Né? Não é um condutor muito bom, mas é um condutor até que razoável, né, com uma resistividade de 10 a menos 1 ohms. Tá? E outra que esse tipo de materiais iônicos, né, geralmente são facilmente dissociados em água, e uma vez dissociado em água, né, onde você tem o Na+ formando cátion e o Cl- formando o ânion, ele fica solto na solução, tá, dissolvido na água, e se torna um bom condutor iônico. Tá. Então, no caso da condutividade dos materiais, né, a gente tem, por exemplo, que a grande maioria dos materiais tem a sua condutividade elétrica, né, aumentada com o aumento da temperatura, exceto para os metais. No caso dos metais, né, nós temos um comportamento contrário. Quanto mais baixa a temperatura, maior a condutividade elétrica. Tanto é que alguns materiais apresentam o fenômeno da supercondutividade, né, quando resfriados a temperatura do zero absoluto. Então, quando a gente chega próximo aqui do zero absoluto, onde o núcleo
tá, dos prótons, eles estão totalmente fixos, parados, né, sem vibrar. Tá? Os elétrons ficam praticamente livres, né, totalmente livres na estrutura, e você tem aí uma resistividade muito baixa quando você tem uma temperatura baixa, no caso dos metais. No caso dos materiais iônicos covalentes ou de soluções iônicas, né, quanto maior a temperatura, você vai ter mais material disponível para se movimentar, então a condutividade elétrica aumenta com a temperatura. Então aqui nós temos, então, no caso dos materiais condutores, só para a gente ter uma ideia de valores, né, que no caso dos cristais iônicos, os eletrólitos sólidos, os eletrólitos fortes, tá, a gente tem aí valores de condutividade que vão, né, desde 10 a menos 16, que é um material não condutor, um isolante elétrico, tá, até próximo aí, né, do valor de 1, ou até de 1000 ohms. E nós temos aqui os condutores eletrônicos, né, geralmente dos metais, que ele tem uma condutividade muito alta. Tá? Então, aqui a gente tem valores, tá, só para a gente comparar, a diferença, tá, que a gente tem entre o material condutor e não condutor, ele chega a ter aí uma potência de ponta a ponta, né, entre o melhor condutor elétrico e o não condutor elétrico. Tá? Uma das maiores variações, tá, de grandezas que a gente tem na natureza, tá? que ele chega aí, né, da ordem quase de 10 a menos 20, tá, de valores. Bom, esse tipo de condutividade eletrônica a partir de soluções iônicas, tá, ele é muito importante, né, porque a gente consegue fazer uso de uma série de aplicações desses condutores iônicos. Uma delas, né, é no caso de pilhas e baterias. Né. A gente conhece, né, a bateria do carro de chumbo ácido, né, que são os, né, armazenadores de energia, que a condutividade aqui interna, né, ela é feita dentro de uma solução de um eletrólito, né, que ele vai gerar, então, potencial nos terminais. Então, todas as pilhas, baterias, né, seja ele de chumbo ácido, níquel-cádmio, lítio-polímero, né, são componentes formados por eletrólitos, né, e geralmente eletrólitos sólidos, que como ele tem uma diferença de potencial intrínseco alta, né, ele acaba criando uma diferença de potencial que a gente consegue usar isso como um armazenador de energia, ou um fornecedor de energia. Uma outra forma de armazenar energia também que a gente tem, né, é usando capacitores. Né? O que é um capacitor? Né? Se vocês lembram lá da física, né, o capacitor nada mais é que duas placas condutoras, né, que se faceiam, né, sem ter contato físico, onde você coloca um material não condutor no meio dessas duas placas e você aplica uma diferença potencial. Então, quando você aplica uma diferença potencial, né, por exemplo, negativo de um dos lados, né, você vai ter a formação de uma placa positiva do outro lado. Quer dizer, ele cria aqui uma diferença potencial entre as duas placas. Tá? E uma vez desligada a bateria, esse potencial ele se mantém porque você tem um condutor aqui, quer dizer, um material não condutor no meio, que é chamado um dielétrico. Né? E, então, eu posso usar então, a quantidade de cargas que estão armazenadas nessas duas placas, né, como se fosse uma fonte de energia, como se fosse uma pilha. Tá? Então, essa é a forma como esse capacitor vai armazenar essa energia. Bom, no caso do capacitor, tá, tem várias maneiras de alterar esse valor da capacitância. Seja eu alterando a distância entre as placas do capacitor, seja eu aumentando a área frente a frente, né, do capacitor, ou eu alterando o dielétrico do meio que estão separando essas duas placas do capacitor. Tá? Então, fazendo a variação, né, de qualquer um desses três componentes, eu consigo medir uma variação de capacitância. E isso permite, né, a gente construir uma série de sensores baseados, né, no capacitor, né, nessa propriedade do capacitor. E, por exemplo,
usando esse tipo de propriedade, tá? A gente consegue medir, detectar a proximidade de objetos, tá? Cada vez que a gente aproxima um capacitor de alguma coisa, ele altera o dielétrico do meio, e alterando o dielétrico, tá? Ele vai me fornecer uma medida, um sinal elétrico, né, que vai me representar alguma coisa. O que é essa coisa? Pode ser a aproximação de um componente, pode ser a variação de umidade, pode ser a presença de algum gás, né, na proximidade, e assim por diante. Então, ou mesmo, né, a presença de algum sólido que você coloca próximo do capacitor. E, inclusive, esse tipo de arranjo, tá, onde a gente consegue alterar, por exemplo, o dielétrico aqui no meio de um capacitor, você consegue fazer um sensor de posição, onde você, alterando esse dielétrico, movendo esse dielétrico para dentro ou fora, né, da placa de um capacitor, de fazer uma medida de um sensor de posição. Tá? Inclusive, esse tipo de sensor são muito sensíveis. Se você faz o afastamento, tá, dessas duas placas, né, e mede a variação de capacitância, você consegue pegar variações muito pequenas, né, deslocamentos muito pequenos para medir essa variação. Então, a gente tem vários tipos de arranjos que se pode fazer para medir esse tipo de propriedade capacitiva, né, dos materiais. E aqui a gente tem, né, uma tabela com os valores da constante dielétrica de alguns materiais. Então, foi estabelecido que para o vácuo, né, a constante dielétrica era 1, e assim a gente mede do ar, geralmente dos materiais isolantes, né, como teflon, papel parafínico, poliéster, plástico, né, o silício ou o vidro, né, o óleo. Então, a gente vai tendo aqui em valores crescentes, tá, de dielétrico ou de materiais cada vez mais isolantes. E uma coisa muito estranha, né, que a gente observa é que, por exemplo, a água, né, que normalmente a gente leva choque na água, né, quando você vai fechar um chuveiro elétrico que não está aterrado direito, você leva choque na torneira. Né? Poxa, mas a água conduz a eletricidade? Depende. No caso da água pura, a água destilada, né, a água destilada não conduz corrente elétrica. Ele é um dos materiais que apresenta um dos maiores valores, tá, de elétrico que a gente tem na natureza, tá, de material natural. E parecido com, bom, no caso de titanato são compostos artificiais, não são naturais, né? Então, dos materiais naturais que a gente tem, a água destilada, a água pura, tá, é um dos materiais que tem maior constante de elétrica. Tanto é que a água pura é usada para fazer o resfriamento e o isolamento elétrico, tá, dos tubos de raio-x, que para poder funcionar, né, a gente aplica tensões aí de 20, 30, 40, 50 mil volts de tensão, né, nesse tubo. Então, essa constante dielétrica é uma característica do material. Tá? Cada material tem sua constante dielétrica bem definida. E, então, a gente consegue utilizar, dependendo do caso, tá, a constante dielétrica para caracterizar o material. O problema é que a gente pode ter vários materiais, né, ou materiais diferentes que apresentam o mesmo valor de constante dielétrica. Tá? Então, esse é uma coisa que às vezes prejudica, no caso, né, a caracterização do material pelo dielétrico, né, só pelo valor da constante dielétrica. Bom, uma outra coisa que a gente faz uso, né, são os indutores ou as bobinas, né, onde, se você tiver, por exemplo, uma bobina enrolada dentro de um núcleo de um material ferromagnético, né, você consegue, então, aplicando uma corrente, armazenar energia, tá, magnética, na forma de campo magnético dentro desse material, e vice-versa, quer dizer, a partir da variação de um campo magnético, de você recuperar uma corrente elétrica, tá, no seu sistema. Então, esse tipo de produto, né, de componente, quer dizer, como ele armazena energia elétrica, tá, à medida que a gente passa corrente nele, e a variação de fluxo magnético, ele gera corrente, e geralmente ele gera corrente no sentido contrário da corrente que induziu o campo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que uma bobina, ele funciona como se fosse um filtro passa-baixa, ele impede a passagem de corrente de alta frequência, né, enquanto ele consegue deixar passar frequências de baixa, ou melhor, correntes de baixa frequência. Tá?
Então, a gente usando então o indutor, a gente consegue fazer esse tipo de utilizar esse componente, né, para vários tipos de dispositivos eletrônicos. E tem uma outra coisa, se a gente coloca dois enrolamentos, né, no mesmo núcleo, né, e Faraday, né, ele observou que quando a gente faz esse enrolamento no núcleo, né, que a gente tem essa relação, né, que a variação do campo, ele depende do número de espira e do potencial aplicado. Tá? E que se a gente usa o mesmo núcleo para colocar duas bobinas, né, com número de espiras diferentes, tá, a gente consegue fazer, né, ou montar um transformador onde a gente tem que a variação de tensão entre o enrolamento primário e o enrolamento secundário, ele é proporcional, tá, ao número de espiras que você tem no enrolamento primário e no enrolamento secundário. Então, como a variação do fluxo magnético ele é igual aqui e aqui, né, se tem a mesma variação de fluxo, o que você induz de um lado, você tira do outro lado. Então, se a relação de número de espiras for diferente, você consegue alterar o potencial elétrico. Tá? E assim funciona os transformadores. Tá? E não só o transformador, como uma série de filtros, tá, de corrente. Bom, uma das aplicações que a gente faz bastante uso, tá, desse tipo de propriedade são os sensores indutivos, tá, onde você tem, por exemplo, um tipo de arranjo parecido com esse, né, enrolamento secundário, né, aqui com o mesmo número de espira, e enrolamento primário. Você aplica uma corrente, induz uma certa tensão, e à medida que você varia o núcleo, tá, dessa bobina, você varia a indutância aqui dentro, tá, você faz esse deslocamento do coisa, você consegue pegar então uma diferença de tensão entre essas duas bobinas, e você consegue então ver esse deslocamento do núcleo em relação, tá, a esse sistema. Então, com isso a gente tem o que a gente chama de LVDT, que é um sensor, né, indutivo que mede displacement, mede deslocamentos. Tá? E são muito sensíveis, a gente consegue pegar variações aí de submicrons, né, de distância de variações de deslocamento, usando um sisteminha desse. Bom, outro efeito que a gente tem, né, é a chamada de ferroeletricidade, né, que está associada ao magnetismo também, onde os materiais ferroelétricos, né, eles apresentam, né, um momento de dipolo elétrico espontâneo. Se vocês lembram lá da química, né, todo átomo que tem o seu parzinho de elétrons, e cada elétron ele tem um spin, né, spin mais meio e menos meio. Então, quando você tem o par de elétrons associado, e com mais meio e menos meio, eles se cancelam, eles acabam criando um momento magnético que se cancela. Mas se você tiver um elétron desemparelhado, né, um orbital desemparelhado, você tem que naquele átomo você tem um dipolo orientado. Tá? Se por acaso esse material ele conseguir fazer com que os vários átomos consigam ter um alinhamento desses dipolos, você cria, né, no material uma polarização permanente, que são chamados dos materiais magnéticos, né? Então, tem vários tipos de compostos que apresentam esse tipo de propriedade, uma delas é a ferrita, né? E esse magnetismo dos materiais ferroelétricos, né, eles podem ser usados para diversas coisas. Tá? Aqui a gente consegue observar, né, nesse tipo de exemplo, os elétrons desemparelhados, e quando você tem o par de elétrons que o momento de dipolo, né, magnético acaba um anulando o outro, né, e você não tem, então, um efeito, né, de dipolo induzido aqui. Então, esse tipo de comportamento dos materiais magnéticos, os que conseguem ter uma orientação do efeito magnético, né, bastante intenso, que todos os átomos conseguem alinhar esse dipolo, né, nós temos que, mesmo nesses materiais magnéticos, se a gente começa a aumentar a temperatura, essa temperatura começa a criar agitações térmicas internas, né, das ligações químicas, e chega uma hora que ele começa a desalinhar esses dipolos. Então essa temperatura é chamada temperatura de Curie, tá, onde esses materiais eles perdem essa propriedade magnética a partir dessa temperatura. Tá?
Então você não tem mais o alinhamento, tá, desses dipolos. Bom, esse tipo de propriedade do ferromagnetismo, né, ele é um processo físico, né, que acontece, né, em vários tipos de materiais. Eu tinha comentado, a magnetita é um dos materiais naturais que apresenta esse tipo de propriedade, né, onde tem esse tipo de alinhamento, então são os ímãs naturais. Né, e no caso da magnetita, foi um dos primeiros materiais magnéticos descobertos, né, há mais de 2.000 anos atrás, e serviram como base para o estudo de uma série de materiais ferromagnéticos. Hoje, os materiais ferromagnéticos, né, são usados em uma variedade de aplicações, como motores, né, motores elétricos, geradores, transformadores, telefones, os microfones. Tem uma série de propriedades que a gente faz uso disso no nosso cotidiano, usando essa propriedade do ferromagnetismo. Tá? Bom, além dessa propriedade ferromagnética, né, do coisa, nós temos três propriedades muito legais que a gente encontra nos materiais, tá? Que é o chamado efeito piezoelétrico, que eu já havia comentado antes lá no início, né? Que é a transformação de energia mecânica em energia elétrica, o piroelétrico, que é a variação de temperatura gerando potencial elétrico, e o material ferroelétrico, que eu acabei de falar sobre a propriedade magnética. Então, fazendo uso, né, desse tipo de propriedade, a gente consegue montar vários tipos de dispositivos. E esses materiais, para poder apresentar esse tipo de comportamento, ele precisa ter algumas condições básicas. Uma delas, né, é que os cristais, né, eles precisam ter os eixos polares, né, orientados. Quer dizer, então, alguns cristais, né, que têm um ou mais eixos polares, ele pode apresentar esse efeito piezoelétrico. Tá? E alguns cristais com um eixo polar, um único eixo polar, ele pode apresentar esse efeito de adquirir cargas opostas quando submetido a uma variação de temperatura, então ele seria um material piroelétrico. Tá? E um outro efeito é que todo material, né, que apresenta esse tipo de polarização, onde essa polarização você consegue inverter a partir da aplicação de um campo externo, tá? É chamado de material ferroelétrico ou de ferroeletricidade. Né? Então, esse é o fenômeno da ferroeletricidade que ocorre nos materiais.